Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Daniel falando e eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer um exercício sobre, de aplicação, na verdade, do método ABC, tá? Do sistema baseado em atividades, ou do custeio baseado em atividades, ou ainda, né, do Activity Based Costing, tá? Ou seja, né, quando a gente quer implementar um sistema de rateio dos custos indiretos de fabricação mais sofisticado, tá? A gente pode utilizar do ABC, que, em essência, consiste na abertura dos custos indiretos de fabricação, nos seus vários subitens, compreensão de quais são as atividades, ou qual é a principal atividade que gera cada um desses custos indiretos de fabricação, e com base nessas atividades que geram cada um dos custos indiretos de fabricação, a gente aplicar critérios de rateio associados ao consumo dessas atividades, tá? Nesses custos indiretos de fabricação, tá? A gente vai fazer um exercício aqui agora para praticar um pouco, né, desse conceito e entender melhor, ou visualizar melhor, né, a forma como ele funciona, tá? Deixa eu projetar minha tela aqui. Olha só. É um exercício aqui do livro do Bruni e do Famar, tá? Gestão de custos e formação de preços. O que ele diz aqui, né? A metalúrgica Pula Limitada fabrica 2 produtos: carro de mão e escadas dobráveis. Os produtos necessitam dos insumos relacionados na tabela 1. Então, a gente tem aqui, tá, basicamente, 2 custos diretos, né, de fabricação para carrinho de mão e para escada dobrável, tá? A soma deles nos dá o custo direto de fabricação por unidade de produto, tá? Sabe-se que a empresa vendeu 6.000 unidades de carrinho de mão a um preço igual a R$40 e 2.000 unidades de escada dobrável a um preço de R$50. No período estudado, os custos indiretos de fabricação alcançaram R$250 mil. Está aqui R$250 mil, composto, tá, por esses vários subitens, tá, de custos indiretos de fabricação. Em relação a estes últimos, ou seja, em relação aos custos indiretos de fabricação, sabe-se que foram referentes às atividades relacionadas aqui na tabela 3. Tá? E daí ele pede, né? Calcule o custo total do produto, calcule o custo total por produto e o lucro unitário com base no sistema de custeio tradicional. Ou seja, com base no sistema de custeio por absorção, utilizando como critério de rateio o valor da mão de obra direta. Está aqui o valor da mão de obra direta. Tá? Recalcule ambos com base no custeio por atividade. Então, vamos primeiro aqui no problema, vou botar aqui resolução. Tá? Vamos primeiro lançar as informações numa tabela que estão aqui dispostas no corpo do problema e que não estão claramente apresentadas aqui na planilha. Então, carrinho de mão e escada dobrável. São os 2 produtos, tá? O que a gente tem de informação, né? Quantidades vendidas e preço unitário de venda. Então, informações, vamos botar aqui. Tá. Quantidades vendidas e preço unitário de venda, tá? Vamos dar uma enfeitada aqui na tabela, deixar ela bem formatada, tá? Aqui, preço unitário em real, em moeda, quantidades vendidas em número centralizado, e vamos fechar a tabela aqui com as suas botas. Beleza, tá? Quantidade vendida, né? A gente tem aqui 6.000 unidades de carrinho de mão e 2.000 unidades de escada dobrável. Ficou muito zero aqui, né? Reduzir. E botar aqui separador de milhares como ponto. Preço unitário. R$40 carrinho de mão por unidade e R$50 escada dobrável. Tá? O que mais?
custos indiretos estão apresentados aqui. Beleza, agora ele pede para a gente fazer o custeio, né, baseado no custeio baseado no custeio por absorção, ou seja, a gente adota um critério de rateio único, nesse caso, mão de obra direta, e aplica sobre os R$ 250.000, tá? Sem olhar aqui para a complexidade dos subitens que formam esses R$ 250.000, tá? E depois a gente vai recalcular, refazer o custeio utilizando a lógica do ABC, tá? Bom, vamos primeiro colocar em percentual esse critério de rateio baseado na mão de obra direta, tá? Então vamos lá, tá? Critério de rateio MOD, tá? MOD dentro da lógica de absorção. Beleza. Legal. Então a gente tem aqui mão de obra direta. Eu vou simplesmente copiar os valores só para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento, tá? Então, mão de obra direta, R$ 5 por unidade para carrinho de mão e R$ 4 por unidade para escada dobrável. Então, em seguida, percentuais, né, que vão revelar, na verdade, o critério de rateio propriamente dito. R$ 5 dividido por 5 travado com F4 mais R$ 4 travado com F4, tá? Deixa eu mudar aqui para percentual. E, andando para o lado aqui, 44%. Então, 55%, 44%, totalizando 100%. Essa aqui é a forma que a gente... esse é o procedimento para a gente calcular ou para a gente encontrar os percentuais de rateio utilizando como critério mão de obra direta, tá? Legal. Vamos agora fazer, então, aqui o custeio, tá? Custeio por absorção. Custeio por absorção, tá? Deixa eu trazer aqui a formatação para cá. Trazer esse cara para cá, tá? O que a gente tem primeiro, né? Num mini DRE, receita, tá? Receita, tá? Depois a gente tem custos diretos, né? Ou melhor, desculpa, depois a gente tem o CPV, que é formado pelos custos, pelos custos diretos e pelos custos indiretos de fabricação, tá? Vou trazer esse camaradinho para cá. Aqui vamos dar um negrito. Aqui, formatação em real, tá? E aqui também, né, formatação em real para cá, tá? Bom, receita menos CPV, resultado bruto, tá? Resultado bruto. Ele pede, né, o custo total por produto e o lucro unitário, tá? Ele pede o CPV absoluto e unitário. Portanto, tá? Portanto, vamos primeiro calcular só os absolutos, depois a gente vem para calcular os valores unitários, tá? Beleza? Legal? Bacana. Tá. Bom, critério de rateio a gente já tem, o custo indireto de fabricação a gente já tem, os custos diretos a gente já tem, as quantidades produzidas a gente já tem, vamos começar a trabalhar. Qual que é a receita? A receita é 6.000 unidades vendidas de carrinho de mão vezes o preço unitário, R$ 40 por unidade, R$ 240.000, e para a escada dobrável, R$ 100.000. CPV, o CPV é a soma, né, do custo direto com o custo indireto de fabricação. Vamos deixar ele, por enquanto, aqui, né, tá zerado, obviamente, porque a gente precisa preencher os custos diretos e indiretos. Qual que é o custo direto total? 10 mais 15, né, ou, perdão, 10 mais 5, R$ 15 por unidade de carrinho de mão produzido como custo direto. Então, vamos lá, soma
Poderia fazer isso fora da tabela também, e depois simplesmente pegar, né? Poderia fazer a soma fora da tabela aqui do custeio e depois simplesmente pegar essa informação e multiplicar pela quantidade. Eu já vou fazer isso aqui dentro mesmo, tá? Custos diretos, R$90 mil, tá? E custos diretos para carrinho de mão e custos diretos para escada dobrável, 34 mil reais. Tá? Custos indiretos de fabricação, R$250 mil, vezes o critério de rateio, que é 55%. Tá? E aqui, e aqui a gente precisa travar, né, os R$250 mil, célula C25, F4, e aqui R$111 mil. Como é que eu sei que está certo? Basta eu checar aqui a soma dos dois, igual a 250, que é exatamente o valor do meu custo indireto de fabricação. Tá? Resultado bruto, receita menos CPV, R$111 mil e R$45 mil negativo para escada dobrável. Você já me conhece, eu vou fazer a formatação aqui das células, tá? Para indicar aqui com cor resultado positivo ou negativo. Tá? Já vamos fazer o cálculo aqui também ou melhor, vamos montar o DRE aqui, tá? Em valores unitários, tá bom? Que é o que ele pede no enunciado também, tá? Então, vamos botar aqui. Copiar as tabelas, tá? Trazer para cá. Aqui custeio por absorção em real por unidade. Tá? E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer, né, é dividir todos esses caras pelas quantidades produzidas. Tá? Então, uma vez que eu fiz isso aqui, ó, tá? Dividir a receita, por exemplo, pelo total vendido e travei os totais vendidos de carro de mão e de escada dobrável, eu posso simplesmente andar com a minha célula ou com as minhas células, né, para baixo, tá? Deixa eu iluminar aqui, deixa eu formatar aqui, tá? Bonitinho aqui os nossos valores por unidade de produto, tá bem? No custeio por absorção. Agora vamos para o custeio por atividade, né? Vamos para o ABC. Antes da gente ir para o ABC, a gente precisa entender quais são cada um dos itens que compõem esse custo indireto de fabricação grande aqui, R$250 mil, tá? E a gente precisa entender, quando eu falo que a gente precisa entender, eu estou falando que a gente precisa compreender quais são as atividades que geram esses custos indiretos de fabricação, tá? Eu vou chamar aqui essas atividades de atividade A, B e C, tá? E vamos classificar aqui cada um desses custos indiretos de fabricação de acordo com as atividades geradoras. Então, olha só, conferir material direto. Conferir material direto está associado aqui com o número de lotes conferidos, armazenados e controlados. Letra A. 4 lotes para carrinho de mão e 12 lotes para escada dobrável. Armazenar material. Está aqui, armazenamento de material. A. Controlar estoques. Controlar estoques, está aqui, controle também, atividade A. Operar máquinas e dar-lhes manutenção. Número de horas máquina, operação e manutenção. B. E engenharia de processos, tempo de engenharia de processos, esse custo associado à atividade C. Tá? Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente vai criar uma coluna aqui, do lado dessa tabela das atividades, chamando de CIFs por atividade. Tá? Quais são os custos indiretos de fabricação por atividade? Tá? Deixa eu copiar a formatação aqui. Quais são os custos indiretos de fabricação por atividade? Bom, atividade A, que a gente nomeou ali na tabela, né? São as 3 primeiras. Tá? Atividade B, que a gente encontrou ali, não precisa nem somar, na verdade, é só uma, né?
75 mil reais aqui. E atividade C, 100 mil reais aqui. Tá? Beleza, a gente praticamente liquidou aqui a fatura. O que a gente precisa fazer agora, né, antes da gente começar a construir, né, o nosso custeio baseado em atividades? Vamos criar uma outra tabela aqui, porque cada um desses custos indiretos de fabricação associados a essas atividades vão ser rateados de acordo com alguma métrica que mede o consumo dessas atividades. Então, vou botar aqui critérios de rateio. Qual que é o critério de rateio para número de lotes conferidos, armazenados e controlados? Número de lotes. Então, olha só. Na verdade, deixa eu trazer essa tabelinha, esse título aqui para cima. E os critérios de rateio, obviamente, vão ser para os dois produtos, né? Carrinho de mão e escada dobrável. Legal. Tá? Agora sim, qual que é o critério de rateio, ou melhor, quais são os percentuais, né, de critério de rateio que vão ser utilizados para o rateio desses 75 mil que estão associados ao número de lotes conferidos, armazenados e controlados? O critério de rateio vai ser aquele baseado no número de lotes, né, que é, para carrinho de mão, 4 dividido pelo total, 4 mais 12, tá? 25% vai para carrinho de mão e 75% vai para... Opa, deu errado aqui, vamos ver o que deu. Deu que eu não travei todas as células, né? A D29 aqui não está travada, a F4 eu travo, agora sim. 75% vai para a escada dobrável. E a mesma lógica a gente adota para as outras atividades. Tá? Número de horas máquinas, 4 mil horas para carrinho de mão, sobre um total de 4 mil mais 7 mil, e 64% para escada dobrável. O que mais? Tempo de engenharia de processo, ele já está dando em percentual, então eu vou simplesmente copiar aqui, tá, esses percentuais. Beleza. Tá? E agora? Vamos construir, então, a nossa nova tabelinha de custeio ABC, tá? Ou de custeio ABC, na verdade, é redundante, né? Porque ABC significa Activity Based Costing, né? Então, vamos construir a nossa tabelinha de custeio baseado em atividades, ou simplesmente ABC. Vou pegar aqui essas colunas. Aqui eu vou simplesmente trazer a formatação, tá? Aqui, na verdade, a gente vai ter que mudar um pouquinho, né? Porque os custos indiretos de fabricação, eles vão ser abertos, né? Eles vão ser abertos de acordo com as atividades, tá? Então, vamos lá. Receita, mesma coisa, né? Vou simplesmente pegar aqui da tabela de cima, tá? 240 mil, 100 mil reais. CPV. O CPV vai ser a soma dos diretos e indiretos. Só que vamos, né, antes de fazer a soma, vamos primeiro identificar os diretos. Aqui não muda nada, tá? Em relação ao custeio por absorção. E os indiretos? Indiretos muda, porque nos indiretos a gente vai ter custos indiretos gerados a partir de 3 atividades diferentes, tá? Então, vou botar aqui, ó, CIF, tá? Ou CIF, número de lotes conferidos, tá? Deixa eu dar um espaçamento aqui para indicar que essa linha está embaixo, né? Ou compõe os custos indiretos de fabricação. CIF A, CIF B, CIF C. CIF C, tá? Então, a gente tem aqui 75 mil vezes o percentual de 25%, tá? Deixa eu travar. Acabei repetindo, né? Vezes 75%, vezes 25%, deixa eu travar os 75 mil, tá? Opa. Vou matar aqui, beleza? E andando para cá, eu aplico 75% aos 75 mil, que são 75 mil reais de custo indireto de fabricação associado à atividade de
número de lotes conferidos, armazenados e controlados. Repara, né? A soma dos dois, exatamente 75 mil. Tá? CIF-B, a mesma coisa, 75 mil vezes critério de rateio, tá? Para carrinho de mão e para escada dobrável, e CIF-C, 100 mil travado vezes percentual de rateio, 20%, deixa eu ajeitar aqui a formatação, tá? E 80 mil reais. Se a gente somar tudo, 250 mil reais, que é a totalidade do nosso custo indireto de fabricação, tá? A soma dos nossos custos indiretos de fabricação, tá? Para carrinho de mão dá 66 mil reais e para escada dobrável 183 mil reais. CPV, a soma de custos diretos e indiretos. Tá? E por último, agora sim, o nosso resultado, tá? Que é, tá errado aqui, receita menos CPV, receita menos CPV. Tá? Deixa eu dar uma conferida aqui, receita menos CPV, beleza. Custos diretos, a gente trouxe de lá da tabela anterior. Custos indiretos de fabricação, a soma dos três custos indiretos calculados, rateados a partir das atividades geradoras. Aqui é a mesma coisa. CPV, a soma dos custos diretos com os custos indiretos para cada produto já agregados em suas atividades. Portanto, o resultado bruto aqui, 83 mil para carrinho de mão e 117 mil negativo para escada dobrável. Repara que o resultado do carrinho de mão se tornou ainda mais positivo, ao passo que o resultado da escada dobrável, né, falando do sistema de custeio baseado em atividades, ficou ainda mais negativo. Tá? Em valores por unidade de produto, como é que a gente fica? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Trazer para cá, vamos ver se vem tudo. Veio, tá? Então, aqui, deixa eu só conferir. Não, na verdade aqui está errado, a gente precisa trazer esse carinha para cá. E aqui eu preciso trazer este carinha para cá. Agora, só conferindo aqui, estou pegando custo direto com custo direto, custo direto com custo direto, custo indireto com custo indireto, custo indireto com custo indireto, tá? Receita, receita, e é isso aí. Então, olha só, né? No sistema de custeio por absorção, o carrinho de mão reportava um resultado positivo de R$ 1,85 por unidade vendida, enquanto a escada dobrável, R$ 22,00, quase R$ 23,00 de resultado negativo por unidade vendida. Tá? Quando a gente utiliza o sistema de custeio baseado em atividades, né? Deixa eu corrigir aqui, custeio por absorção substituindo por ABC, quando a gente utiliza o custeio baseado em atividades, a gente potencializa o resultado de carrinho de mão e a gente também potencializa, só que com o sinal oposto, né, o resultado de escada dobrável. Tá? Bom, novamente, né, a gente cai naquela discussão sobre qual método de custeio utilizar, né, e principalmente em relação à justiça dos métodos de custeio. Né? Deixa eu só ver aqui se o enunciado nos pede mais alguma coisa. Tá? Então, ele pede basicamente para a gente calcular o custo total do produto, custo total por produto e o lucro unitário, tá? Com base no sistema de custeio tradicional, beleza. A gente até fez mais, né? Porque a gente calculou todos os itens do DRE por unidade de produto e recalcule ambos com base no custeio por atividade. Então, olha só, né? Voltando aqui à discussão sobre o sistema de custeio adotado. No ABC a gente já viu, no sistema de custeio por absorção a gente já viu, né? A gente está adotando um sistema de rateio, um critério de rateio único para ratear todos esses caras aqui. Tá? Então a gente pegou, nesse caso do exercício, mão de obra direta. Mão de obra direta foi, né, R$ 5,00 para carrinho de mão e R$ 4,00 para escada dobrável. Tá?
Só que, olha só, é justo eu ratear nesta proporção, tá? Por exemplo, sei lá, engenharia de processos, né? A engenharia de processos, esse custo de 100 mil reais com engenharia de processos, foi gerado por atividades associadas à mão de obra direta? Não tem conversa nenhuma, né? Esses 100 mil reais foram gerados por tempo de engenharia de processo, pelo tempo que os engenheiros se dedicaram lá a estudar, avaliar, refazer, customizar os processos industriais, tá? Então, de certa forma, é uma injustiça eu aplicar o critério de rateio baseado em mão de obra direta e no custo indireto de fabricação, engenharia de processos, é o que eu estou fazendo aqui no custeio por absorção. Porque todos os custos indiretos de fabricação estão recebendo ou estão sendo rateados de acordo com um único critério de rateio, né? Por exemplo, o controle de estoque. O que o controle de estoque tem a ver com mão de obra direta? Ele tem muito mais a ver com o número de lotes conferidos, né? Armazenados e controlados, com atividade, né, associada a armazenamento e controle, que é mensurada por estes valores aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Obviamente, em termos de justiça, né, o sistema de custeio ABC é mais justo, porque eu analiso cada item que compõe o custo indireto de fabricação e aplico um critério de rateio específico para cada um desses itens, tá? Por outro lado, né, entra a questão da viabilidade do uso do sistema de custeio baseado em atividade, do ponto de vista de, primeiro, qualidade da informação disponível e, segundo, do ponto de vista de mão de obra disponível. Tá? Porque para eu ter os meus custos indiretos de fabricação abertos, todos eles bonitinhos desse jeito, eu preciso ter um sistema empresarial, um Enterprise Resourcing Planning, ou famoso ERP robusto. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso ter uma equipe preparada e eventualmente grande para poder fazer essa análise aqui, né? Como é que cada item do custo indireto de fabricação é gerado? Qual que é a atividade que gera cada um dos custos indiretos de fabricação? É uma outra conversa que se precisa ter, que é necessária se ter internamente, tá? Bom, tirando todas essas nuances, né, do método de custeio baseado em atividade, sem dúvida nenhuma, o sistema de custeio baseado em atividades, ele te proporciona um rateio dos custos indiretos de fabricação, sem dúvida, mais justo, tá? Beleza. Era isso que eu queria comentar com vocês a respeito do Activity-Based Costing, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que ajude vocês aí, e a gente conversa. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.